Você já se perguntou por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante e misteriosa história do perdão impossível entre Deus e Satanás. Vamos desvendar os segredos por trás da queda dos anjos e entender a justiça divina que define a condenação eterna desses seres. Este vídeo é uma oportunidade única para você compreender os fundamentos teológicos e espirituais desse tema intrigante. Ao assistir, você vai descobrir como esses eventos moldam a visão do bem e do mal, e o que isso significa para nossa própria jornada espiritual. O que levou à rebelião de Satanás? A rebelião de Satanás é um dos eventos mais fascinantes e significativos das Escrituras Sagradas. De acordo com o relato bíblico, Satanás, originalmente conhecido como Lúcifer, era um dos anjos mais poderosos e exaltados na corte celestial. Ele era dotado de grande beleza, sabedoria e autoridade, ocupando uma posição de liderança entre os seres angélicos. No entanto, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. As Escrituras nos revelam que ele foi tomado pelo orgulho e pela ambição desmedida. Em vez de se contentar com a glória e a posição que Deus lhe havia concedido, Lúcifer começou a almejar algo ainda maior, igualar-se ao próprio Criador. Ele se encheu de vaidade, desejando ser adorado e exaltado acima de tudo mais. Essa sede de poder e reconhecimento levou Lúcifer a rebelar-se contra Deus. Ele convenceu uma multidão de anjos a se unirem a ele em sua revolta, formando uma facção celestial que se opunha diretamente à autoridade e ao governo de Deus. Essa rebelião representou um ato de traição e uma tentativa de usurpar o trono divino. O profeta Isaías nos dá uma descrição vívida dessa rebelião, registrando as palavras de Lúcifer: "Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Essa ambição desmedida e esse desejo de se igualar a Deus foram a raiz da rebelião de Satanás. Ele se deixou dominar pelo orgulho e pela cobiça, rejeitando a posição que Deus lhe havia concedido e buscando usurpar o trono divino. O papel dos anjos caídos na rebelião. Após a rebelião de Satanás, uma multidão de anjos se uniu a ele em sua revolta contra Deus. Esses anjos, que se tornaram conhecidos como anjos caídos, desempenharam um papel crucial na propagação e consolidação da rebelião celestial. Segundo as Escrituras, quando Lúcifer se rebelou, ele conseguiu convencer uma grande quantidade de anjos a se juntar à sua causa. O livro de Apocalipse descreve essa rebelião, afirmando que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Essa linguagem simbólica indica que uma parte significativa dos seres angélicos se aliou a Satanás em sua revolta. Esses anjos caídos, sob liderança de Satanás, passaram a opor-se ativamente ao plano e à autoridade de Deus. Eles se tornaram instrumentos da maldade, espalhando a discórdia, a desobediência e a tentação entre os seres humanos. O Novo Testamento nos revela que esses anjos caídos formam uma hierarquia demoníaca, com Satanás como seu líder, que busca constantemente desviar a humanidade do caminho da retidão. Além disso, os anjos caídos desempenham um papel crucial na tentação e na sedução dos seres humanos. Eles usam de todas as suas artimanhas e influência maligna para afastar as pessoas de Deus, incitando-as ao pecado, à rebelião e à desobediência. Suas ações visam minar a fé, corromper a integridade moral e, em última instância, desviar a humanidade da salvação. Portanto, o papel dos anjos caídos na rebelião de Satanás foi fundamental. Eles se aliaram a Lúcifer em sua revolta, tornando-se instrumentos ativos da maldade e da tentação, buscando constantemente afastar a humanidade do plano divino. As consequências imediatas da queda. As consequências da rebelião de Satanás e da queda dos anjos caídos foram profundas e duradouras, afetando não apenas o reino celestial, mas também a humanidade de forma significativa. Primeiramente, a rebelião de Satanás e seus seguidores resultou em sua expulsão definitiva do céu. As Escrituras nos relatam que houve uma guerra nos céus, na qual Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás e seus anjos. Essa batalha culminou na derrota de Satanás, que foi lançado, a grande serpente antiga, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Essa queda dos anjos rebeldes marcou o início de seu confinamento na esfera terrestre, onde passaram a atuar como forças demoníacas, opondo-se diretamente ao plano de Deus para a humanidade. Satanás e seus demônios tornaram-se inimigos declarados de Deus, buscando constantemente desviar os seres humanos do caminho da retidão e da salvação. Além disso, a rebelião de Satanás teve consequências imediatas para a humanidade. Ao ser expulso do céu, Satanás voltou-se para a terra, onde encontrou Adão e Eva,
os primeiros seres humanos criados por Deus. Através da tentação e da sedução, Satanás conseguiu convencer Adão e Eva a desobedecerem a Deus, levando-os a pecar e a serem expulsos do Jardim do Éden. Essa queda dos primeiros pais da humanidade introduziu o pecado, a morte e a separação de Deus na história da humanidade. A partir desse momento, a humanidade passou a enfrentar as consequências do pecado, sendo sujeita à corrupção, à doença, à dor e à mortalidade. O domínio de Satanás sobre o mundo e a humanidade se estabeleceu, tornando-se uma realidade com a qual a humanidade teria que lidar. Ao analisarmos a rebelião de Satanás e a queda dos anjos caídos, somos confrontados com questões fundamentais sobre a justiça divina. Como um Deus amoroso e misericordioso pode permitir que seres celestiais tão exaltados se rebelassem e fossem condenados à perdição? Na teologia cristã, a compreensão da justiça de Deus é essencial para entender esse evento. Deus, em sua santidade e retidão, não pode tolerar o pecado e a rebelião. Sua justiça exige que o mal seja confrontado e punido, pois ele é o guardião da ordem moral do universo. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela que Deus é também um Deus de amor e misericórdia. Ele deseja que todos os seres, incluindo os anjos, vivam em harmonia com ele e desfrutem de sua presença. No entanto, Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, pois isso comprometeria sua própria natureza justa e santa. Nesse contexto, a queda de Satanás e dos anjos caídos demonstra a seriedade com a qual Deus lida com o pecado. Ele não pode simplesmente perdoar e reintegrar aqueles que se rebelaram contra sua autoridade e seu plano. Isso exigiria uma negação da justiça divina e uma aceitação da rebelião como algo aceitável. Portanto, a expulsão de Satanás e dos anjos caídos do céu é uma expressão da justiça de Deus. Ele não pode tolerar a presença do mal em seu reino celestial, pois isso comprometeria a santidade e a perfeição de sua morada. Ao confrontar e punir a rebelião, Deus está afirmando sua soberania e sua determinação em manter a ordem moral do universo. Por que o perdão é impossível nesse caso? Ao examinarmos a rebelião de Satanás e dos anjos caídos, somos confrontados com a questão de por que o perdão parece ser impossível nesse caso. Afinal, se Deus é um Deus de amor e misericórdia, por que ele não ofereceria uma oportunidade de arrependimento e restauração a esses seres celestiais? A resposta reside na própria natureza do pecado cometido por Satanás e seus seguidores. Diferentemente dos seres humanos, que são propensos ao pecado devido à sua natureza caída, os anjos caídos cometeram um ato de rebelião consciente e deliberada contra Deus. Quando Lúcifer se rebelou, ele não o fez por ignorância, fraqueza ou tentação. Ele o fez por pura ambição e orgulho, desejando igualar-se ao Criador e usurpar seu trono. Essa rebelião não foi um ato momentâneo de desobediência, mas uma rejeição completa e intencional da autoridade e soberania de Deus. Além disso, os anjos caídos, por serem seres espirituais e racionais, possuem uma compreensão muito mais profunda da natureza de Deus e de sua vontade. Eles não foram enganados ou seduzidos por forças externas, mas escolheram, de forma livre e consciente, opor-se a Deus. Essa rejeição deliberada e obstinada da divindade torna o perdão praticamente impossível. Quando o pecado é cometido com plena consciência e determinação, sem qualquer arrependimento ou desejo de reconciliação, a misericórdia divina encontra limites. Deus, em sua justiça e santidade, não pode simplesmente perdoar e reintegrar aqueles que se rebelaram contra ele de forma tão deliberada. Isso equivaleria a aceitar o mal e a desordem no próprio seio de sua criação, comprometendo sua natureza perfeita e a integridade de seu reino. Portanto, a impossibilidade do perdão nesse caso específico se deve à natureza irredutível do pecado cometido por Satanás e os anjos caídos. Eles não foram vítimas de engano ou fraqueza, mas escolheram, de forma consciente e obstinada, rejeitar a autoridade de Deus. Essa rebelião deliberada e a ausência de arrependimento tornam o perdão uma opção inviável, pois comprometeria a própria justiça e santidade divinas. A história da rebelião de Satanás e da queda dos anjos caídos nos apresenta lições espirituais profundas e transformadoras. Ao refletirmos sobre esse evento paradigmático, podemos extrair ensinamentos valiosos que podem nos guiar em nossa própria jornada espiritual. Em primeiro lugar, a rebelião de Satanás nos alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Lúcifer, em sua vaidade e desejo de igualar-se a Deus, acabou se rebelando contra seu Criador. Essa lição nos adverte sobre a necessidade de manter uma atitude de humildade e submissão diante da soberania divina. O orgulho e a autossuficiência podem nos levar a cometer erros fatais, assim como aconteceu com Satanás. Além disso, a história dos anjos caídos nos ensina sobre a importância da obediência e da lealdade a Deus. Esses seres celestiais, que deveriam servir fielmente ao Criador, acabaram se deixando seduzir pela rebelião de Satanás.
Essa lição nos lembra que a obediência a Deus é fundamental para mantermos uma relação saudável e próxima com Ele. Outra lição crucial que podemos aprender é sobre a gravidade do pecado. A rebelião de Satanás e dos anjos caídos demonstra que o pecado não é algo trivial ou inconsequente. Pelo contrário, ele é uma ofensa grave contra a santidade de Deus, que exige uma resposta justa e definitiva. Essa compreensão deve nos levar a uma maior seriedade e cautela em relação ao pecado em nossas próprias vidas. Além disso, a história dos anjos caídos nos ensina sobre a realidade do conflito espiritual. Satanás e seus demônios continuam a se opor ativamente ao plano de Deus, buscando desviar a humanidade do caminho da salvação. Essa lição nos alerta para a necessidade de estarmos vigilantes e armados espiritualmente, a fim de resistir às investidas do inimigo. Por fim, a rebelião de Satanás nos revela a justiça e a santidade de Deus. Embora ele seja um Deus de amor e misericórdia, sua natureza justa exige que o mal seja confrontado e punido. Essa lição nos ajuda a entender que Deus não pode simplesmente perdoar o pecado de forma incondicional, pois isso comprometeria sua própria retidão. Obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever. Clique e descubra como aconteceu uma das piores mortes da Bíblia. Os últimos dias da rainha Jezabel.